Ei, som. Boa noite a todos. Boa noite. Quinta sessão ordinária de 14 de abril de 2020. Antes de iniciarmos, solicito ao senhor secretário que proceda à leitura de um trecho bíblico e logo após fazemos a oração do Pai Nosso. Evangelho. Leitura dos Atos dos Apóstolos. No dia de Pentecostes, Pedro disse aos judeus que todo o povo de Israel reconheça com plena certeza: Deus constituiu o Senhor e Cristo, a este Jesus que vos crucificastes. Quando ouviram isso, eles ficaram com o coração aflito e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: Irmãos, o que devemos fazer? Pedro respondeu: Convertei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão de vossos pecados, e vós recebereis o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vós e vossos pecados, e vossos filhos, e para todos aqueles que estão longe, todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar para si. Com muitas outras palavras, Pedro lhes dava testemunho, e os exortava, dizendo: Salvai-vos dessa gente corrompida. O que aceitaram as palavras de Pedro receberam o batismo. Naquele dia, mais ou menos 3.000 pessoas se uniram a eles. Palavra do Senhor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o nosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Solicito ao senhor secretário que faça chamada dos senhores vereadores. Aparecido Rodrigues da Silva. Fabiana Aparecida Povas da Silva. Iraceles Aparecida da Silva. Ivan José Nogueira de Almeida. Presente. Ivanildo Alves Ferreira. Márcio Augusto Kemp. Rogério Natalino Jacinto. Silvio Simões de Oliveira. Palmeiro Rogério Júlio, presente. Informe, senhor presidente, todos presentes. Havendo um número regimental invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão. Dispenso a leitura das atas das sessões anteriores, uma vez que as mesmas estão gravadas. Coloco em discussão as atas em pauta. Coloco em votação as atas em pauta. Em votação, favorável sentado, contrário se levante. Aprovado. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura das correspondências recebidas do Executivo, ofício encaminhado, respostas a requerimento e projeto de lei. Resposta ao requerimento número 1 de 2020. Autoria da vereadora Ivanildo Alves Ferreira. Em atenção ao requerimento da ilustre vereadora, venho informar que já estão sendo tomadas todas as medidas necessárias para a reabertura das piscinas públicas, aguardando somente o orçamento de materiais necessários para regularizar o local. Sem mais, renovo votos de elevada estima e consideração. Fábio Henrique Mesquita, prefeito municipal. Resposta ao requerimento número 2 de 2020. Autoria da vereadora Ivanildo Alves Ferreira. No prazo 26 de março de 2020. Em atenção ao requerimento da ilustre vereadora, venho através deste informar que será realizado levantamento orçamentário e o estudo necessário para viabilizar os obstáculos municipais. Sem mais, renovo votos de elevada estima e consideração. Fábio Henrique Mesquita, prefeito municipal. Resposta ao requerimento 3 de 2020. Autoria da vereadora Ivanildo Alves Ferreira. No prazo 26 de março de 2020. Em atenção ao requerimento da ilustre vereadora, venho através deste informar que será feito o estudo da viabilidade junto aos setores competentes. Sem mais, renovo o voto de elevada estima e consideração. Fábio Henrique Mesquita, prefeito municipal. Resposta ao requerimento número 15 de 2020. Autoria da vereadora Fabiana Aparecida Povas da Silva. No prazo 30 de março de 2020, em atenção ao requerimento da ilustre vereadora,
venho através desta informar que a elaboração de norma municipal regulamentando o parcelamento de dívidas, o Refis 2020, será conduzida tão logo esgotado o período de quarentena decretado por esta municipalidade. Sem mais, renovo o voto de elevada estima e consideração. Fábio Henrique Mesquita, Prefeito Municipal. Resposta ao requerimento 16/2020. Autoria do vereador Márcio Augusto Kemp. Lupercio, 1º de abril de 2020. Em atenção ao requerimento do ilustre vereador, venho através desse apresentar as informações solicitadas sobre o índice de pessoal da administração passada e a atual, conforme segue o memorando interno anexo. Sem mais, renovo o voto de elevada estima e consideração. Fábio Henrique Mesquita, Prefeito Municipal. Memorando interno 28/2020, Lupercio, 30 de março de 2020. Referente ao requerimento número 16/2020. Venho respeitosamente à presença de Vossa Senhoria prestar a informação referente ao requerimento número 16/2020, de autoria do vereador Márcio Augusto Kemp, conforme segue. Descrição. Média de índice de despesa com pessoal. Em 2013 a 2016 foi de 57,62%, e de 2017 a 2020 foi a 57% e 71%. Contratos temporários. De 2013 a 2016, 36 contratos. E de 2017 a 2020, 66 contratos. Nomeação em concurso público. 2013 a 2016, 5. 2017 a 2020, 7. Nomeações secretários. 2013 a 2016, 13. E 2017 a 2020, 15. Esclareço que as contratações dos prestadores de serviço não são administradas por este departamento. Sem mais, coloco-me à disposição para esclarecimento se necessário. Respeitosamente, Luci Margarete Neri Pinto, encarregada do Departamento de Pessoas. Resposta ao requerimento 17/2020. Autoria da vereadora Iraceles Aparecida da Silva. Lupercio, 26 de março de 2020. Em atenção ao requerimento da ilustre vereadora, venho através deste informar que será realizado o estudo de viabilidade, porém já possuímos convênio com a APAI, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Marília, local onde oferecem todo o apoio e acompanhamento às crianças com diagnósticos de TEA, transtorno de espectro autista. Sem mais, renovo os votos de elevada estima e consideração. Fábio Henrique Mesquita, Prefeito Municipal. Lupercio, 6 de abril de 2020, ofício número 36 de 2020. Senhor Presidente, vimos por meio desta, respeitosamente, encaminhar a Vossa Excelência e seus nobres edis os projetos de lei consoantes justificativo em anexo, sendo: Projeto de Lei número 16 de 2020. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no orçamento do município de Lupercio, que servirá para atender despesas com o enfrentamento à pandemia do Covid-19, através da Secretaria Municipal de Higiene e Saúde e a inclusão nos anexos do Plano Plurianual PPA e da Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO. Justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, temos a honra de encaminhar esta edilidade para a devida apreciação e votação o projeto de lei em anexo que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial destinado à realização de despesas com o enfrentamento emergencial do novo coronavírus, Covid-19, através da Secretaria Municipal de Higiene e Saúde, e ainda alteração nos anexos do Plano Plurianual PPA e da Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO. Ao ensejo, justificamos que a abertura do presente crédito se faz necessário, uma vez que nosso município, através da Secretaria Municipal de Higiene e Saúde, está envidando todos os esforços necessários para o enfrentamento da pandemia do novo coronavírus, Covid-19. Para tanto, estamos enviando o presente projeto de lei para a abertura de crédito adicional especial
específico para as ações que se tornaram necessárias através de recursos municipais, estaduais e federais. Face relevância e interesse público, solicitamos que essa matéria seja processada sob o regime de urgência, na forma de nossa lei orgânica, pelas razões acima expostas. Lupercio, 23 de abril de 2020. Fábio Henrique Mesquita, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 17 de 2020. Autoriza o Poder Executivo a abrir o crédito adicional especial no orçamento do município de Lupercio, que servirá para atender despesas com a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Higiene e Saúde e a inclusão nos anexos do Plano Plurianual PPA e da Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO do corrente exercício. Justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, temos a honra de encaminhar a esta edilidade para a devida apreciação e votação o projeto de lei em anexo que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial destinado à realização de despesas com a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Higiene e Saúde, e ainda alteração nos anexos do Plano Plurianual PPA e da Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO. Ao ensejo, justificamos que a abertura do presente crédito se faz necessário, uma vez que nosso município vem recebendo recursos do Fundo Nacional de Saúde, principalmente através das novas formas de financiamento implementadas nesse exercício de 2020, o que nos leva a realizar ajustes no orçamento do município. Face relevância e interesse público, solicitamos que esta matéria seja processada sob regime de urgência, na forma de nossa lei orgânica, pelas razões acima expostas. Lupercio, 4 de abril de 2020, Fábio Henrique Mesquita, Prefeito Municipal. Ofício número 38, 2020, Lupercio, 13 de abril de 2020. Senhor Presidente, estou enviando anexo o projeto de lei número 18, de 2020, para apreciação e votação desta edilidade conforme segue. Projeto de lei número 18, de 2020, dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento do exercício de 2020, visando reforçar dotações que se tornaram insuficientes. Por se tratar de matéria de suma importância, solicitamos sua tramitação em regime de urgência. Contando com a costumeira colaboração dos nobres vereadores, apresento-lhes os projetos em consideração e apreço. Atenciosamente, Fábio Henrique Mesquita, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 18, de 2020, autoriza o Poder Executivo a abrir o crédito adicional suplementar no orçamento do município de Lupercio e incluir nos anexos do Plano Plurianual PPA e da Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO do corrente exercício. Justificativa, senhor presidente, senhores vereadores, temos a honra de encaminhar esta edilidade para devida apreciação e votação o projeto de lei em anexo que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente. Ao ensejo, justificamos que a abertura do presente crédito se faz necessário para o reforço de dotação visando a contratação de serviço de consultoria e assessoria, além de treinamento de fornecimento de documentos que visem a adequação do recolhimento ao INSS de verbas de caráter indenizatório e RAT, Risco Ambiental do Trabalho. Por fim, face relevância de interesse público, solicitando que essa matéria seja processada sob regime de urgência, na forma de nossa lei orgânica, pelas razões acima expostas. Lupercio, 13 de abril de 2020, Fábio Henrique Mesquita, Prefeito Municipal. Encaminham os projetos de lei número 16, 17 e 18 de 2020, assessoria jurídica da Casa e as comissões para apreciações e emissões do parecer. Se todos estiverem de acordo, convoco uma sessão extraordinária para logo após esta, para discussão e votação do projeto de lei número 16, 17 e 18 de 2020. Todos de acordo? Só um momento. Coloco em votação o pedido de vista do vereador Márcio Augusto Kemp em votação. Favorável sentado, contrário se levanta. Aprovado. O projeto de lei 18 não será votado nesta sessão. Pode marcar.
Tudo bem. Solicita ao senhor secretário que proceda à leitura das correspondências recebidas do legislativo. Projeto de Decreto Legislativo número 1 de 2020. Reaprova as contas do município de Lupercio referente ao exercício de 2015. Ivan José Nogueira de Almeida, presidente da Câmara Municipal de Lupercio, faz saber que a Câmara Municipal decreta e ele promulga o seguinte decreto. Esse é depois? Não, esse tá certo. Isso. O parecer, não, esse aqui você pode ler não. Esse aqui, isso é primeiro o projeto. Isso. Depois o projeto, depois o parecer. Decreta e promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 1. Ficam reprovadas as contas da Prefeitura Municipal de Lupercio relativa ao exercício de 2015, aprovando o parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Processo TC 002376-02615, bem como anexo a ele vinculados e respectivo parecer prévio. Artigo 2. Este decreto legislativo entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Sala de Sessão Francisco Ângelo Quito, 14 de abril de 2020. Ivan José Nogueira de Almeida, presidente. Rogério Natalino Jacinto, vice-presidente. Valmir Rogério Júlio, primeiro secretário. Márcio Augusto Kemp, segundo secretário. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação e Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. Parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado. Prestação de contas do exercício 2015, Prefeitura Municipal de Lupercio. Responsável, João Ferreira Júnior, ex-prefeito do município de Lupercio. Relator da matéria na comissão, Valmir Rogério Júlio. Exposição da matéria em exame. Artigo 107 do Regimento Interno. A matéria em voga versa sobre a prestação de contas do Poder Executivo relativa ao exercício 2015 e de responsabilidade do senhor João Ferreira Júnior, prefeito municipal, no exercício financeiro em questão. A referida prestação de contas no exercício 2015 tramitou perante o Tribunal de Contas do Estado com supedâneo jurídico na Lei Complementar número 709 de 93, sob o número do TC 02376-02615. Por conseguinte, a prestação de contas do exercício de 2015 foi reprovada pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Em sede de pedido de reexame apresentado pelo Poder Executivo, a reprovação acima alencada foi mantida pelo Tribunal Pleno da Corte de Contas. Em síntese, a Corte de Contas paulista não aprovou a prestação de contas em exame, em razão da superação do limite de despesas de pessoal, prevista na Lei de Responsabilidade Fiscal. Com a devida vênia, esta é a exposição da matéria. Dispõe o regimento interno desta Casa, artigo 78 e da competência específica da Comissão de Finanças e Orçamento. Examinar e emitir parecer sobre o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado, relativo à prestação de contas do prefeito, bem como apresentar o competente decreto legislativo, versando sobre a aprovação ou a reprovação da respectiva prestação de contas. No artigo 107, o parecer é um pronunciamento da comissão sobre qualquer matéria suspeita e sujeita ao seu estudo. Parágrafo único. Salvo nos casos expressamente previstos nesse regimento, o parecer será escrito e constará de 3 partes. Primeiro, exposição da matéria em exame. Segundo, conclusão do relator com a sua opinião sobre a ilegalidade ou legalidade ou ilegalidade e constitucionalidade ou inconstitucionalidade
total ou parcial do projeto, que pertence à Comissão Legislativa, Justiça e Redação Final. B. Sua opinião sobre a conveniência e oportunidade da aprovação ou rejeição total ou parcial da matéria, se pertencer a alguma das demais comissões. No 3. A decisão da comissão com a assinatura dos membros que votaram a favor ou contra. 4. O oferecimento, se for o caso, de substitutivo ou emendas. Peço vênia, primeiramente, para deixar bem claro aos membros desta Casa, bem como nossa comunidade, que a Câmara Municipal de Lupércio não é órgão auxiliar do Tribunal de Contas ou de qualquer outro órgão público. A Câmara Municipal é, por disposição constitucional, um órgão autônomo em relação aos demais. Sabemos que o Tribunal de Contas do Estado, em aparato legal, principalmente na Lei Complementar 709 de 93, emite parecer considerando parâmetros e critérios estritamente técnicos. Já a Câmara Municipal, ao contrário, dentro de sua autonomia constitucional, julga, além dos chamados critérios e parâmetros técnicos, outros elementos que entenda ser obrigatório à gestão. O Supremo Tribunal Federal, STF, em decisão do ministro Celso de Mello, entende a forma tranquila que a apreciação das contas prestadas pelos chefes de Poder Executivo é prerrogativa intransferível do Legislativo, que não pode ser substituída pelo Tribunal de Contas. Voltando ao ponto crucial da matéria em evidência, compulsamos os atos, verificamos as seguintes regularidades no exercício em discussão. A. Aplicação de ensino. B. Aplicação de saúde. C. Despesa com profissionais do magistério. D. Atendimento ao LRF. E. Transferências à Câmara Municipal. F. Subsídios do agentes políticos. G. Pagamentos deprecatórios. H. Atendimento à lei orgânica das instruções e recomendações do Tribunal. Nobres pares, com a devida licença, informamos que o ponto crucial para a reprovação das contas em exame foi o índice de gastos com pessoal. Porém, evidencia-se que o percentual de 54% foi extrapolado, tendo em vista que foram computados pelo Tribunal de Contas do Estado os gastos com pessoal da Associação Comunitária de Lupércio. Diante do exposto, manifesto-me pela reprovação das contas do Poder Executivo de Lupércio referente ao exercício 2015 e a responsabilidade do Sr. João Ferreira Júnior, prefeito municipal à época. Além disso, friso que imperfeições ou impropriedades que constam nos autos, com certeza, devem ser alvos de severas recomendações ao Poder Executivo, para que implemente com urgência medidas corretivas, sob pena de futuras reprovações de contas por parte desta Casa. Este é o parecer. Decisão da Comissão. Com arrimo às razões ora alencadas, esta comissão, pertencente ao Orçamento, Finanças e Contabilidade e Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação, aprova o parecer do relator, reprovando-se as contas do Poder Executivo de Lupércio, no exercício de 2015, de responsabilidade do Sr. João Ferreira Júnior, prefeito municipal à época, conforme votação abaixo. Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Rogério Natalino Jacinto, favorável. Valmir Rogério Júlio, favorável. Fabiana Aparecida Povas da Silva, favorável. Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, Valmir Rogério Júlio, favorável. Rogério Natalino Jacinto, favorável. Ivanildo Alves Ferreira, favorável. Lupércio, 13 de abril de 2020. Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Rogério Natalino Jacinto, presidente. Valmir Rogério Júlio, Fabiana Aparecida Povas, membros. Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, Valmir Rogério Júlio, presidente. Rogério Natalino Jacinto, Ivanildo Alves Ferreira, membros. Encaminha o projeto de decreto legislativo número 01/2020 para a pauta de votação desta sessão. Parecer jurídico. Projetos de lei número 13 e 14 de 2020. Da exposição da matéria em exame. Consulta-me o senhor
excelentíssimo senhor Ivan José Nogueira de Almeida, presidente desta Câmara Municipal de Lupercio, sobre a legalidade e constitucionalidade dos seguintes projetos de lei. Projeto de lei número 13/2020. Autoriza o Poder Executivo a abrir o crédito adicional especial no orçamento do município de Lupercio e incluir nos anexos do Plano Plurianual PPA e da Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO do corrente exercício. Projeto de lei número 14/2020. Autoriza o Poder Executivo a abrir o crédito adicional suplementar no orçamento do município de Lupercio e incluir nos anexos do Plano Plurianual PPA e da Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO do corrente exercício. A Constituição Federal, em artigo que trata de suplementação orçamentária, mais especificamente o artigo 167, prescreve que são vedadas a abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes. Vistas as vedações impostas pela Constituição Federal, podemos observar que, diante da busca de autorização legislativa, a aprovação do presente projeto de lei atende a preceito constitucional. Desta feita, diante das considerações acima destacadas, primordialmente pela correta observação a preceitos constitucionais, ou seja, pela adequação à norma legislativa utilizada, somos pela correção formal da propositura dos presentes projetos de lei, que visam a abertura de crédito adicional especial e suplementar. Vislumbramos também a correta iniciativa do presente projeto, ou seja, do senhor Prefeito Municipal, chefe do Executivo Municipal de Lupercio. Portanto, após análise, manifesto-me pela legalidade dos presentes projetos, bem como pelas suas admissibilidades, por estarem estritamente de acordo com as prerrogativas constitucionais, regimentais e da Lei Orgânica Municipal, cabendo deste modo ao egrégio plenário decidir sempre de maneira sábia e soberana até a decisão final. Sem mais, para justificar, esse é o parecer. Lupercio, 13 de abril de 2020, Juliano Quito Ferreira, Procurador Jurídico. Parecer número 7, 2020. Analisamos os projetos de lei número 13 e 14 de 2020. Projeto de lei número 13 de 2020 autoriza o Poder Executivo a abrir o crédito adicional especial no orçamento do município de Lupercio e incluir nos anexos do Plano Plurianual PPA e da Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO do corrente exercício. Projeto de lei número 14 de 2020 autoriza o Poder Executivo a abrir o crédito adicional suplementar no orçamento do município de Lupercio e incluir nos anexos do Plano Plurianual PPA e da Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO do corrente exercício. Estando em conformidade com a legislação vigente, acompanhamos o parecer jurídico e decidimos por parecer favorável e que se discuta e vote os referidos projetos de lei, deixando para o plenário o mérito da questão. Sala de sessão Francisco Ângelo Quito, 13 de abril de 2020, Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Rogério Natalino Jacinto, presidente, Valmir Rogério Júlio Fabiana Aparecida Povas, membros. Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, Valmir Rogério Júlio, presidente, Rogério Natalino Jacinto e Ivanildo Alves Ferreira, membros. Registrado e publicado na Secretaria da Câmara Municipal de Lupercio na data supra. Requerimento número 24 de 2020. Senhor Presidente, considerando o cenário atual de propagação da Covid-19, e são os profissionais de saúde que estão na linha de frente do atendimento aos pacientes, entre outros, os médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, atendentes, agentes de saúde, serviços de limpeza e motoristas de ambulância. A exposição ao risco para a saúde é imensurável. Considerando ainda em contato com alguns servidores do setor da saúde, constatei que a maioria recebe a título de adicional insalubridade, grau médio 20%. Requeiro à mesa ouvido plenário, na forma regimental, que seja oficiado ao senhor excelentíssimo senhor Prefeito Municipal de Lupercio, Fábio Henrique Mesquita, para que, junto ao setor competente, estude a possibilidade de conceder aos servidores da saúde em atividade a extensão do teto máximo de 40% a título de adicional de insalubridade, enquanto durar o trabalho de combate à propagação do Covid-19. Justificativa. Justifica-se pelo tal, visto que a valorização desses profissionais, ainda de forma singela, demonstra gratidão pelos excelentes serviços prestados aos munícipes, principalmente nesse momento em que muitos têm a oportunidade de se proteger em suas casas. Eles necessitam estar expostos, e neles, caso não há como evitar o contato, já que
daí decorre o próprio labor, exceto aqueles abrangidos pelo decreto municipal editado recentemente. Sala de sessão Francisco Ângelo Quito, 13 de abril de 2020. Ivanildo Alves Ferreira, vereadora. Em discussão, se o autor quiser tecer algum comentário, por favor, se dirija à tribuna. Boa noite à mesa, colegas. Esse requerimento aí, gostaria de pedir para que o prefeito pudesse estar estudando com carinho, ver a possibilidade de estar concedendo aos servidores da saúde esse teto máximo de 40% do título adicional de salubridade, porque são eles que estão à frente, né, dessa pandemia aí, recebendo os pacientes, correndo o risco de estar pegando algum vírus ou de estar até mesmo levando para a família, porque tem pessoas que acabam não se manifestando, né, o vírus na pessoa, mas passa para outro. Então, nós temos o profissional da saúde que está ali, atendente, enfermeiros, técnicos de enfermagem, médicos, os ambulanceiros que estão sempre fora, mais ainda do que os que estão aqui, né, porque viajam todos os dias para Marília para levar paciente, então corre esse risco aí. E eu gostaria de ver com o prefeito essa possibilidade de estar dando esse teto adicional para os funcionários. E que, se Deus quiser, que esse negócio acaba logo, né, a gente volta a ter uma vida normal. Obrigada. Em discussão? Boa noite à mesa, vereadores. Eu achei louvável o requerimento da colega e eu queria assim, que o prefeito expandisse para todos os funcionários da saúde, como vigia, farmácia, odontologia, que estão ali também frente a frente com o paciente, né? E, assim, no caso, o vigia está à noite sozinho, é ele que vai atender o paciente, é ele que vai encaminhar. A dentista, de repente, está lá com a boca aberta, pode dar uma tossida. Então, eu queria abranger a todos os funcionários. Mas, assim, eu achei perfeito, parabéns, eu acho que é isso mesmo. Obrigado, tá? Em discussão? Como a colega disse, realmente é para que, se possível, expandir a todos. Mas, de momento, assim, eu citei esses porque são os que estão mais à linha de frente, porque, pelo que eu tenho visto, o atendimento tem diminuído um pouco, né? Mas se o prefeito puder atender a todos os funcionários da área da saúde, com certeza é válido, tá? Obrigada. Em discussão? Em votação, favorável sentado, contrário se levanta. Aprovado. Requerimento 25/2020. Senhor presidente, requeiro à mesa, após ouvido o plenário, na forma regimental, que seja oficiado ao excelentíssimo senhor Fábio Henrique Mesquita, prefeito municipal de Lupercio, para que, junto ao setor competente da municipalidade, estude a possibilidade de disponibilizar para todos os funcionários públicos municipais que necessitem o adicional de insalubridade e periculosidade conforme a legislação vigente. Justificativa. Justifica-se pelo fato de que, de acordo com os artigos 193 a 196 da CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, são direitos dos funcionários o adicional de insalubridade e periculosidade conforme a função desenvolvida. Assim, aproveito a oportunidade para propor ao senhor prefeito, através de seu setor competente, realize um levantamento de todos os funcionários os quais necessitam receber esses adicionais, para que não haja prejuízo de nenhum de nossos colegas de trabalho e diminuindo, desta maneira, ações trabalhistas que vierem a existir. Sala de sessão Francisco Ângelo Quito, 13 de abril de 2020. Iraceles Aparecida da Silva, vereadora. Em discussão, se o autor quiser tecer algum comentário, por favor, se dirija à tribuna. Boa noite à mesa novamente, colegas. A gente sabe que o maior problema do nosso município, da prefeitura, é a ação trabalhista. Então, o que eu peço que o prefeito atual, que ele consiga ver quem realmente tem direito e paga para evitar ação trabalhista. Se, de repente, o funcionário tem direito a 10, na justiça ele vai receber 100.
E isso é um desgaste para a prefeitura, é um gasto a mais, a gente não está na situação de gastar. Nós temos que arrecadar e não gastar. Então, se ele puder ver com atenção isso aí, se ele puder fazer uma avaliação de quem realmente tem direito. Quem tiver direito, paga. Quem não tiver, infelizmente, né, não vai receber, mas dá uma avaliada melhor nisso aí para evitar a ação trabalhista. Eu acho que vai ajudar muito na prefeitura, assim, o município, o desgaste de fórum, de ação trabalhista, e isso vai ajudar o município muito. Tá? Muito obrigada. Sem contar, né, nobre vereadora, quem sofre é o povo, né? Faltando remédio, faltando combustível e faltando merenda nas escolas. Queira sim, queira não, mais por causa dessas leis trabalhistas que eu acredito. Exatamente. O que eu peço para o prefeito? Para ele diminuir esse problema para ele, tá? Assim, o nosso município tem que andar, tem que ir para frente, e se você conseguir pagar o direito do funcionário, ele não vai procurar o direito dele, né? Então não tem por que ele buscar se ele tem o direito reconhecido. Então, o que puder pagar direito do funcionário, paga e evita a ação trabalhista. Acho que vai ajudar muito o município. Tá? Muito obrigado. Boa noite. Em discussão? Em votação. Favorável sentado e contrário se levante. Aprovado. Solicita ao senhor vice-presidente que assume a mesa. Requerimento número 26 de 2020. Senhor vice-presidente, requeiro à mesa, após ouvido o plenário, na forma regimental, que seja oficiado ao prefeito municipal, senhor Fábio Henrique Mesquita, para que estude a possibilidade de instalação de mais postes de luz elétrica na rua Joaquim Teodoro Tavares. Justificativa. Justifica-se pelo fato de que fui procurado por vários munícipes, os quais reclamaram que a distância entre os postes de luz daquele local são grandes, e também se queixam que as lâmpadas queimadas nos postes já existentes são muitas. Além disso, só há construções de um lado dessa rua, do outro a vegetação somente, o que dificulta ainda mais a visibilidade no período noturno, proporcionando um grande risco aos munícipes ao sair de suas casas. Na certeza de ver cumprido este requerimento, antecipo o agradecimento, sala de sessão Francisco Ângelo Quito, 3 de abril de 2020, Ivan José Nogueira de Almeida, presidente. Em discussão, requerimento apresentado pela presidência da Casa. Se o autor desejar tecer algum comentário, por favor, se dirija à tribuna. Boa noite à mesa, boa noite, nobres vereadores, boa noite, munícipe presente. Esse requerimento que eu pus aí, os munícipes daquela rua lá da Dona Elisa, da Dona Luca ali, do senhor Ramiro, está muito escuro. E devidamente, tantas reclamações que a gente está tendo dessas iluminação que está mal feita, que a gente paga essa iluminação, eu queria que o Fábio agora, que tomou a frente aí, que é o prefeito municipal, que tome essas atitudes de não deixar o nosso município, principalmente as ruas, que as últimas ruas, abandonadas no escuro. O pessoal lá veio me reclamar que tem bastante pessoas lá fazendo coisa errada, fazendo uso de droga, e tem uma pracinha, quer dizer, tem um lugar lá que plantaram a árvore por causa das casas populares, então fica muito escuro lá, está abandonado, precisa dar uma roçada lá, e eu queria que o Fábio tomasse algumas providências aí sobre essa iluminação. Em discussão. Boa noite à mesa, colegas, mais uma vez. Esse requerimento do colega, o Silvio tinha colocado na sessão passada, pedindo para que fosse visto a cidade toda, né? Porque há vários problemas. E eu até questionei a respeito dessa rua também, porque eu também fui procurada e estava realmente muito escuro. Entrei em contato com o Roberto,
porque eles estavam fazendo a manutenção e a troca na cidade, e hoje eu conversei com ele novamente, já foi colocada a iluminação lá, mas precisa rever a questão da limpeza da área, porque realmente é uma área de vegetação, devido à área de preservação que precisa ter, só que também os postes estão muito distantes realmente um do outro. Aí precisava ver com a CPFL para poder tentar colocar isso aí para melhorar, o pessoal puder sair transitar ali normal, né? Porque realmente houve a mesma reclamação, que estão usando ali para outras coisas erradas e acaba deixando as pessoas com medo de sair de suas casas. Obrigada. Em discussão. Em votação. Favorável, sentado, contrário, se levanta. Aprovado. Requerimento 27 de 2020. Senhor Vice-Presidente, requeiro à mesa ouvido plenário, na forma regimental, que seja oficiado ao senhor, excelentíssimo senhor Fábio Henrique Mesquita, prefeito municipal de Lupercio, para que, junto ao setor competente da municipalidade, estude a possibilidade de contratação e designação de zelador para o Centro Poliesportivo do Conjunto Habitacional José Quito. Justificativa. Justifica-se pelo fato de que este conjunto poliesportivo, apesar de recente reforma, encontra-se entregue ao abandono, sem iluminação, sofrendo com ações de vândalos. Assim, com um responsável para cuidar do local, poderíamos fazer melhor o uso, até mesmo com um professor de educação física, para acompanhamento das crianças e adolescentes dos projetos esportivos, quiçá utilizar zelador, já existente nos quadros do município. Sala de sessão Francisco Ângelo Quito, 13 de abril de 2020, Ivan José Nogueira de Almeida, presidente. Em discussão, requerimento apresentado pela presidência da casa. Se o autor desejar tecer algum comentário, por favor, se dirija à tribuna. Boa noite mais uma vez. Esse requerimento eu queria que o senhor Fábio Mesquita desse uma olhada lá na quadra lá de baixo lá e colocasse um zelador para fazer o uso para todo mundo lá e ter algum lugar para a gente tá fazendo uns projetos com as crianças à noite, de dia também, porque lá bate muito sol e fica ruim. Se tivesse funcionando, colocar um projeto para estar usando lá certinho, não tá, porque está abandonado. Então, queria que o senhor prefeito colocasse um zelador, colocasse uma pessoa para estar fazendo o trabalho com as crianças, e é o que eu queria aí. Em discussão. Em votação. Favorável, sentado, descontado, se levanta. Aprovado. Requerimento número 28 de 2020. Senhor Vice-Presidente, requeiro à mesa ouvido plenário, na forma regimental, que seja oficiado ao excelentíssimo senhor Fábio Henrique Mesquita, prefeito municipal de Lupercio, para que, junto ao setor competente da municipalidade, estude a possibilidade da instalação de academia ao ar livre na área reservada ao lazer do conjunto habitacional Antônio Rabelo Kemp. Justificativa. Justifica-se pelo fato de que, cientificamente, é comprovado que exercício físico aumenta a longevidade do ser humano. A instalação da academia ao ar livre neste local seria de grande valia aos nossos munícipes, pois a melhoria à saúde de todos, o convívio social e até o fluxo de atendimentos do centro de saúde do nosso município, além de ocupar aquela área, que se encontra sem nenhuma benfeitoria desde a construção do conjunto habitacional Antônio Rabelo Kemp. Sala de sessão Francisco Ângelo Quito, 13 de abril de 2020, Ivan José Nogueira de Almeida, presidente. Em discussão, requerimento apresentado pela presidência da casa. Se o autor desejar tecer algum comentário, por favor, se dirija à tribuna. Boa noite mais uma vez. Esse requerimento eu fui procurado por alguns idosos e algumas reclamações que eles falam que sair daqui do CDHU novo para subir lá em cima fica muito difícil. E tem também no posto, ali na saída, no posto de gasolina. Então eles veio me procurar, se tivesse a possibilidade do prefeito
instalar academia ao ar livre ali no CDHU, seria uma boa para os idosos, para as crianças também. Eu queria que o prefeito atendesse esse pedido aí de coração para a população. Hein? Meu muito obrigado e peço apoio de todos os vereadores também. Em discussão. Boa noite à mesa novamente, colegas. Eu concordo com o requerimento do colega, porque é usada muito aquela via para o pessoal fazer caminhada. Então, se tivesse uma academia ali, seria muito útil, além do pessoal do núcleo habitacional usar, a população que vai caminhar para lá também usaria. Eu conheço pessoas que vão de manhã, outros vão à tarde, então acho que seria muito útil, acho que ajudaria muito uma academia ao ar livre ali, para muitas pessoas que fazem caminhada naquele espaço. Tá? Muito obrigada. Em discussão. Em votação. Os favoráveis sentados e o contrário se levanta. Aprovado. Solicito ao senhor presidente que se reassuma a mesa. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura das correspondências recebidas de diverso ofício do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, encaminhado às contas do exercício 2017 do Executivo Municipal. TCE-SP, Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Unidade Regional de Marília. Marília, 12 de março de 2020. Ofício número 37, 2020. Processo TC 006679-989-16. Senhor presidente, encaminhamos a Vossa Excelência a mídia digital, o processo de prestação de contas e respectivo parecer prévio emitido pela Segunda Câmara em sessão de 19 de novembro de 2019, nos termos do artigo 33, inciso 13 da Constituição do Estado, combinando com o artigo 2, inciso 2 da Lei Complementar, número 709 de 93, de 14 de janeiro de 1993, Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado, relativos às contas do exercício 2017, apresentadas pelo Executivo Municipal. Aproveitamos a oportunidade para renovar a Vossa Excelência protestos de distintas consideração e apreço. Agnon Ribeiro de Lima, diretor técnico de divisão. A mídia com as contas do Executivo Municipal do ano 2017 fica à disposição na Secretaria da Câmara Municipal, de acordo com os artigos 306, no inciso 1 do Regimento Interno desta Casa. Conselho Tutelar de Lupércio, em defesa aos direitos das crianças e do adolescente. Lupércio, 14 de abril de 2020, ofício 44 de 2020. Assunto: pedido de projeto de lei para proibição das bicicletas motorizadas. Venho respeitosamente solicitar um projeto de lei que proíba o uso de bicicletas motorizadas dentro do município de Lupércio e distrito de Santa Terezinha, de menores de 18 anos. O Conselho Tutelar vem recebendo várias denúncias dos munícipes se queixando do perigo que as bicicletas apresentam para os pedestres e se queixando também do barulho muito forte que as mesmas produzem. Nas leis municipais não há nenhuma lei que proíba o uso, dificultando assim o trabalho da Polícia Militar, juntamente com o Conselho Tutelar, para retirar as bicicletas motorizadas dessas crianças e adolescentes. Contamos gentilmente com a colaboração das autoridades competentes para que possamos juntos resolver esse problema. Sem mais para o momento. Conselho Tutelar: Beatriz Romualdo, Thaís Cristina Sampaio, Ana Paula Rodrigues e Alessandra Florencio. Câmara Municipal de Lupércio. Seu recado.
encaminha ao processo TC. R$6.679.898.16/0 ETC 7.806.989.190 Conta Municipal 2017 Assessoria Jurídica da Casa e as comissões para apreciações e emissões do parecer. Tendo em vista que todos que responderam a primeira chamada, se faz presente, dispensa a segunda chamada. Em conformidade com o artigo 251, parágrafo 2 e 3 do regimento interno desta Casa, comunico a todos que a votação do processo de decreto legislativo 01 de 2020, contas municipais de 2015, será nominal. Cada vereador será chamado pelo nome e deverá se colocar em pé e responder sim, se favorável à aprovação do projeto de decreto legislativo, ou não, se contrário, aprovação. Comunico ainda que a querum para aprovação deste projeto de decreto será da maioria qualificada de 2/3, ou seja, 6 votos. Coloco em discussão o projeto de decreto legislativo 01 de 2020, contas municipais 2015, em discussão. Se algum vereador quiser discutir as contas de 2015, fica à disposição à tribuna. Boa noite, senhor presidente, vereadores, munícipes. Eu já tenho meu voto, já vou ser a favor do tribunal, mas não querendo pôr a culpa no prefeito, porque todos erram e, infelizmente, todo mundo sabe que a folha de pagamento, hoje nós discutimos hoje com o senhor prefeito e o advogado, pode ser que ele nem tenha culpa do que aconteceu, mas se nós não tomarmos algumas decisões aí para ajudar a prefeitura, infelizmente todas as contas vão vir reprovadas. Obrigado. Boa noite a todos mais uma vez. Em reunião ontem com o advogado, assim, a gente tirou algumas orientações, porque, na verdade, não pode nem estar auxiliando a gente, porque, né, todo mundo já sabe. Mas o seguinte, o que eu estive analisando, olhando, como da outra vez também, é que de 2014 para cá, o Tribunal de Contas tem acumulado as despesas com associação e prefeitura, que é o que pesou nesse processo aí. Então, assim, a gente sabe que a cidade é pequena, a maioria das pessoas depende de prefeitura, frigorífico ou farinheira. É os lugares que empregam as pessoas. E, nesse caso, estourou na folha de pagamento, porque contratou pessoas que precisavam trabalhar e que precisavam prestar o serviço para a empresa, né? Que a prefeitura é uma empresa. Então, eu acredito que nem foi tanta falha dele, porque se não tivesse juntado associação e prefeitura, não teria ultrapassado o limite, que é o que a lei pede. Obrigada. Boa noite novamente. Faço das palavras das colegas minha, tá? Pagou pessoas que precisam trabalhar e área que precisa de funcionário. Que, na verdade, os funcionários da associação, eu acho que eu posso falar 100% é da saúde. E a saúde não roda sem agente de saúde. Então, infelizmente, ultrapassou esse valor por conta de ter que estar pagando salário de mães de família, de pessoas que dependem desse salário, e a saúde depende dessas pessoas. Tá? Muito obrigada.
Boa noite, mesa. Vereador, concordo com as meninas, né? Só que, assim, se não tomar atitude, a associação, na verdade, só tem no Perso. Não existe mais faz muitos anos. Então, está irregular. Eu sou funcionário da associação, né? Se vai prejudicar eles futuramente, eles têm que tomar atitude. Infelizmente, doa quem doer. E abre, contrata por empresa, como fez muita gente que trabalha na prefeitura. Então, infelizmente, se não tomar atitude e fazer o que tem que fazer, todas as contas vão ser reprovadas. Do seu Anésio vai vir, com certeza vai vir reprovada, por esse motivo, às vezes por outros, e vai ser sempre assim, se ninguém tomar atitude, infelizmente. Mais algum vereador se interessa? Boa noite à mesa, colegas, jurídico. Eu faço as minhas palavras das duas vereadoras que falaram aí. Eu acho assim, que mais, igual como a vereadora Ira falou, a associação faz parte da saúde. E a saúde está um pouco, assim, fica um pouco devendo, por quê? Porque falta funcionário na saúde. Tanto é que acho que até acabou perdendo verba por falta de trabalho nessa parte das agentes de saúde. Então, tem que ver se está errado, mas foi pago para famílias. Então, cada um vê o que vai, como vai votar. Obrigado. Concordo, boa noite novamente, concordo com a vereadora Fabiana, realmente, é um erro que vem vindo lá de trás. Então, se nós não se juntarmos e cobrar do prefeito para que essa mudança seja feita, os próximos vão responder pela mesma situação. Mas, como foi o advogado passou para a gente, isso começou de 2014 para cá. Então, já tem um tempo que já era para ter encerrado a associação. Mas todo mundo fica com medo. Eu não vou mexer. Tenta adequar os funcionários. Diz que outras cidades conseguiram adequar, faz o corte que precisa fazer e coloca os funcionários da saúde que precisa trabalhar, porque a saúde não pode parar. Então, se está errado, realmente, vamos corrigir. É só isso. Obrigada. Mais algum vereador? Solicito ao senhor secretário que proceda a chamadas nominal dos senhores vereadores para a votação do projeto de decreto legislativo número 01 de 2020. Aparecido Rodrigues da Silva. Fabiana Aparecida Povas da Silva. Tá certo? Sim, favorável pode ser. Sim, é favorável ao decreto. Valmir Rogério Júlio. Rogério Natalino Jacinto. Márcio Augusto Kemp. Silvio Simões de Oliveira. Ivanildo Alves Ferreira. Iraceles Aparecido da Silva. Ivan José Nogueira de Almeida. Sim. Informo o senhor presidente que o projeto de decreto legislativo número 1 de 2020 recebeu 5 votos favoráveis, a sua aprovação, e 4 votos pela rejeição. Câmara Municipal de Lupercio, 14 de abril de 2020, registrado e publicado na Secretaria da Câmara Municipal de Lupercio, na data supra.
O projeto legislativo foi aprovado. Solicita a Secretaria da Casa que despache em conformidade com regimento interno. Coloco em discussão o projeto de lei número 13 de 2020 em discussão. Coloco em votação o projeto de lei número 13 de 2020 em votação. Favorável sentado e contrário se levante. Aprovado. Coloco em discussão o projeto de lei número 14 de 2020 em discussão. Coloco em votação o projeto de lei número 14 de 2020 em votação. Favorável sentado e contrário se levante. Aprovado. Passa a palavra livre aos senhores vereadores devidamente inscritos e pela ordem. Iraceles Aparecida da Silva. Boa noite à mesa novamente, vereadores, funcionários e jurídico. Aconteceu um caso muito sério no nosso município sobre o Covid-19. Apontaram que tinha um caso suspeito no município. Só que foi disque-me-disque. Por quê? A vigilância não recebeu nenhuma notificação que tinha caso no município. Tá? Assustou a população inteira, expôs uma criança, expôs uma família. Depois colocou descartado. Não foi descartado, porque não teve nenhum caso. Eu acho que uma pandemia é muito sério. Tá? E acho que a saúde, não importa quem falou, quem não falou, não quero nem saber, não me interessa. Só que um funcionário da saúde ele tem que ter ética. Tá? Então, assim, eu achei ridículo expor para a população, tá? Repudio esse ato, porque eu achei ridículo expor para a população, assustar a população que tinha uma suspeita no município e não teve nenhuma. Porque, pela vigilância sanitária, epidemiológica, no caso epidemiológica, não apontou nenhum caso, nunca apontou um suspeito no município. Então, eu peço à Secretaria de Saúde que tenha um pouco mais de responsabilidade com os dados que são precisados para a população. Tá? Porque é muito importante, nós estamos aí numa pandemia, gente, é muito sério. Você ficar passando dado que não existe, isso é ridículo. Eu repudio um ato desse. E expor uma criança, expor uma família, olha o tamanho de Lupércio. Se for seu filho, ninguém vai chegar perto dele e falar que ele está com suspeita do coronavírus. E é mentira? Eu achei assim uma situação ridícula. Peço que tenha mais responsabilidade para estar passando os dados para a população. Qualquer um está à disposição. Eu tenho documentos, se quiser ver da vigilância, nunca teve nenhum caso suspeito no município. A criança tinha um problema respiratório, tá? E em nenhum momento lá em Marília falou que era suspeito, tá? Simplesmente falou que a avó, a mãe, não sei, falou que a criança está com problema respiratório e fizeram toda essa palhaçada. Então, assim, eu peço respeito com a população nesse assunto. Márcio Augusto Kemp. Boa noite de novo a todos. Só quero aqui agradecer ao deputado Vinícius Camarinha mais uma vez, correspondendo aos votos que teve no Perso. Deputado estadual, além de ser mais votado, o único deputado que indicou a emenda para a nossa cidade. 2 emendas de 200 mil. E era não era para saúde, não, era para infraestrutura, mas o governo decretou para usar para a pandemia do Covid-19. E hoje, até o Zé comentou comigo, eu não sabia, uma foi cortada por causa de custos. Agradeço ao Vinícius Camarinha, de coração, por ele ter mandado esse dinheiro e por ser usado nessa pandemia aí. Obrigado. Ivanildo Alves Ferreira. Boa noite mais uma vez. Eu queria dar os parabéns para o pessoal da saúde que estavam fazendo a limpeza dos veículos, né, que transportam os pacientes, para proteção maior para os ambulanceiros, para o pessoal que trabalha ali dia a dia. E foi um trabalho muito bacana. E eu queria dar os parabéns nesse sentido. E também queria fazer um pouco das palavras da colega Iraceles, porque realmente saiu algumas conversas
distorcida, que funcionários da saúde estavam falando que tem pessoas com suspeita na cidade, que tinha chego o teste rápido e estavam escondendo, e algumas coisas assim que é fora do normal. E os áudios vai se espalhando pela cidade, deixando as pessoas em pânico, e aí a gente que tem pessoas de risco dentro de casa, a gente se assusta, porque é uma coisa muito séria. Essas coisas não é coisa de se brincar, é para se levar a sério. As pessoas, cada setor, independente seja da saúde, qualquer empresa, sua função, você tem que ter ética. E isso está faltando. As pessoas não estão tendo ética, estão soltando informações erradas e deixando as pessoas apavoradas. Então, acho que a gente tem que prestar um pouco mais de atenção no que a gente fala, porque realmente a gente pode fazer com que alguém acabe fazendo alguma coisa contra si próprio. A gente está vendo casos de pessoas que estão se suicidando porque estão entrando em pânico por causa desse Covid. Então, é muito sério isso. A gente tem que pensar no que fala, porque pode acabar prejudicando muitas pessoas. Obrigada. Fabiana Aparecida Povas da Silva. Boa noite. Em relação ao caso que a Ira passou, é um protocolo que todo mundo que tiver asma, bronquite, se não tiver um diagnóstico fechado, vai ser considerado como coronavírus, entendeu? Eu liguei lá no HM e falei, porque eu conversei com uma médica, a doutora Raquel, ela falou assim, que no primeiro momento vai ser todo mundo considerado, até fechar o diagnóstico, suspeito, entendeu? Para saber que se é ou não. Então, em relação assim, não foi falado o nome da criança, né, que até que foi, e a própria mãe, no caso, que falou, né, que foram na casa e falaram, porque precisava, o primeiro protocolo, avisar que ele era suspeito e que era para poder tomar cuidado. Eu acho assim, chegou um ponto, gente, que a gente não assustar, não, tem que se assustar, porque a gente não sabe, está na cara quem tem ou não. Eu penso assim, às vezes as pessoas vão em Marília, o doutor trabalha no HC, a gente corre risco, e o doutor ele está atendendo separado em sala, porque o protocolo que ele falou é esse aí, quem está com gripe não é pegar nem o prontuário, até ter uma certeza daquilo, entendeu? Então, assim, se errou ou não, mas o que foi passado para mim, pelo menos quando eu liguei no HM, foi isso, o protocolo, a médica falou. Tá? Eu agradeço, só para esclarecer, para não ficar mal entendido. Iraceles Aparecida da Silva. Eu consultei a vigilância, não teve nenhuma suspeita no HM de Lupércio, nem no HC, tá? Eu peguei a planilha hoje, não teve nenhuma suspeita, que menor que seja suspeita. Se a criança tivesse chegado lá com alguma suspeita, estaria na planilha. Não teve suspeita nenhuma, em momento nenhum. Não foi descartado nenhum caso, porque não teve nenhuma suspeita, tá? Foi exposto uma criança, Santa Terezinha, sim. Foi exposto uma família, sim, tá? Infelizmente, não sei de quem é a culpa, eu só peço mais responsabilidade. Porque, assim, meu Deus, se fosse seu filho, você ia gostar? Se fosse seu primo, as pessoas correndo de uma criança? Então, assim, eu achei muita falta de responsabilidade. Peço mais responsabilidade com o problema Covid-19. É um assunto muito sério. E, assim, foi falta de ética, foi falta de respeito com a família, com a criança. Se montou uma reunião de um dia para a noite, chamando prefeito, polícia, conselho tutelar, para passar um dado mentiroso. Polícia tem a rua para trabalhar, conselho tutelar tem criança para cuidar. Tá? Então, assim, vamos ter certeza do que está falando. Expôs para a população, todo mundo com medo, todo mundo. Como eu trabalho na saúde, todo mundo está na minha porta. Irá, ai, pelo amor de Deus. Para, gente. É um assunto sério, mas vamos tratar com mais responsabilidade. E, infelizmente, não foi não estou falando para você com a médica. Só que dado para a vigilância não foi passado. Eu tenho a planilha, qualquer um pode ver, tá? Que eu fui atrás dessa planilha. Foi exposto uma criança, foi exposto uma família. Isso é falta de respeito, isso é falta de ética. Tá? Eu peço um pouco mais de responsabilidade com a situação. Irá, eu vou procurar saber certinho quem foi falado, porque não passa para a vigilância para esse caso mais. Entendeu? Mas eu vou procurar certinho, porque eu liguei para a doutora e ela falou isso para mim. Então, assim, eu não estou mentindo, e ela falou, e em nenhum momento falei o nome da criança.
Você entende? Então, assim, às vezes as pessoas usam também em cima do caminhãozinho da saúde para defamar também. Então, assim, a história, sei lá. Então, eu vou procurar saber certinho quando foi. Aí, na próxima sessão, eu te passo certinho, tá? Para esclarecer, para também falar que a gente não teve ética e ficar usando o nome das crianças. Obrigada, tá? Boa noite mais uma vez, nós vereadores. Eu queria aqui agradecer o pessoal também da saúde, que nem a nobres vereadoras agradeceu, e também queria agradecer o pessoal da... Obrigado. Eu queria agradecer também o pessoal da coleta do lixo, que eles também fazem parte, gente. Muitas pessoas estão dentro de casa, mas o pessoal que coleta os lixos está lá pegando os lixos, correndo risco também, certo? E do pessoal da prefeitura. E eu queria agradecer também a todos os comerciantes daqui dentro de Lupercio, que devidamente essa crise tem muitos comerciantes que estão respeitando. Eu sei que a conta nossa chega, eu sei que os boletos chegam. Tem uns que ainda teimando, mas porque precisa. E tem uns que respeitando. Eu queria agradecer a todas as pessoas, não só quem não está respeitando, mas sim aquelas que estão respeitando. Que nem o senhor Dica, o senhor Sérgio aqui, que já são de idade, está fechado, tem outros comerciantes aí para baixo. Queria agradecer a todos esses comerciantes. Que Deus abençoe todos eles, né, e todas as nossas cidades que não teve nenhum caso. E sim, que se Deus abençoar, logo isso aí seria acabado. Porque nós precisamos trabalhar. O pão de cada dia, e mais uma vez, as contas chegam e a gente está aí com a corda no pescoço, trabalhando, tendo um pouquinho de dinheiro, já é difícil, agora você imagina em casa esse desemprego que está tendo no nosso país. Comunico que a próxima sessão ordinária ocorrerá no dia 28 de abril de 2020. Sobre a proteção de Deus, declaro encerrado a presente sessão. Tem a extra, gente. Tem a extra, viu? Tem que ler um monte ainda. Vai lá, 21 horas e 30 minutos. Boa noite mais uma vez. Quarta sessão extraordinária de 14 de abril de 2020. Solicita ao senhor secretário que faça chamado dos senhores vereadores. Aparecido Rodrigues da Silva. Fabiana Aparecida Povas da Silva. Iraceles Aparecida da Silva. Ivan José Nogueira de Almeida. Presente. Ivanildo Alves Ferreira. Márcio Augusto Kemp. Rogério Natalino Jacinto. Silvio Simões de Oliveira. Valmir Rogério Júlio, presente. Informe, senhor presidente, todos presentes. Havendo um número regimental invocando a proteção de Deus, declara aberta a sessão. A convocação para esta sessão ocorreu durante a 5ª sessão ordinária realizada nesta mesma data. Solicita ao senhor secretário que proceda à leitura dos pareceres referentes aos projetos de lei em pauta. Parecer jurídico. Projeto de lei número 1617/2020. Da exposição da matéria em exame. Consulta meu excelentíssimo senhor Ivan José Nogueira de Almeida, presidente desta Câmara Municipal de Lupercio, sobre a legalidade e constitucionalidade dos seguintes projetos de lei. Projeto de lei número 16/2020. Autoriza o Poder Executivo a abrir o crédito adicional especial no orçamento do município de Lupercio, que servirá para atender as despesas com enfrentamento à pandemia do Covid-19, através da Secretaria Municipal de Higiene e Saúde e a inclusão nos anexos do Plano Plurianual PPA e da Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO do corrente exercício. Projeto de lei número 17/2020. Autoriza o Poder Executivo a abrir o crédito adicional especial no orçamento do município de Lupercio, que servirá para atender as despesas com a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Higiene e Saúde e a inclusão nos anexos do Plano Plurianual PPA e da Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO do corrente exercício. A Constituição Federal, em artigo que trata de suplementação orçamentária,
mais especificamente no artigo 167, prescreve que são vedadas a abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes. Vistas as vedações impostas pela Constituição Federal, podemos observar que, diante da busca pela autorização legislativa, a aprovação do presente projeto de lei atende a preceito constitucional. Desta feita, diante das considerações acima destacadas, primordialmente pela correta observação a preceitos constitucionais, ou seja, pela adequação da norma legislativa utilizada. Somos pela correção formal da propositura dos presentes projetos de lei que visam a abertura de crédito adicional especial e suplementar. Vislumbramos também a correta iniciativa do presente projeto, ou seja, do senhor prefeito municipal, chefe do Executivo Municipal de Lupercio. Portanto, após análise, manifesto-me pela legalidade dos presentes projetos, bem como pelas suas admissibilidades, por estarem estritamente de acordo com as prerrogativas constitucionais, regimentais e da Lei Orgânica Municipal, cabendo deste modo ao egrégio plenário decidir sempre de maneira sábia e soberana até a decisão final. Sem mais para justificar, este é o parecer Lupercio, 13 de abril de 2020, Juliano Quito Ferreira, Procurador Jurídico. Parecer 8/2020. Analisamos o projeto de lei 16 e 17 de 2020. Projeto de lei número 16 de 2020 autoriza o Poder Executivo a abrir o crédito adicional especial no orçamento do município de Lupercio, que servirá para atender as despesas com o enfrentamento à pandemia do Covid-19, através da Secretaria Municipal da Higiene e Saúde e a inclusão nos anexos do Plano Plurianual, PPA, e da Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, do corrente exercício. Projeto de lei número 17 de 2020. Autoriza o Poder Executivo a abrir o crédito adicional especial no orçamento do município de Lupercio, que servirá para atender as despesas com a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Higiene e Saúde e a inclusão nos anexos do Plano Plurianual PPA e da Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO do corrente exercício. Estando em conformidade com a legislação vigente, acompanhamos o parecer jurídico e decidimos por parecer favorável e que se discuta e vote os referidos projetos de lei, deixando para o plenário o mérito da questão. Sala de sessão Francisco Ângelo Quito, 13 de abril de 2020. Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Rogério Natalino Jacinto, presidente. Valmir Rogério Júlio, Fabiana Aparecida Povas, membros. Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, Valmir Rogério Júlio, presidente. Rogério Natalino Jacinto e Ivanildo Alves Ferreira, membros. Registrado e publicado na Secretaria da Câmara Municipal de Lupercio, na data supra. Coloco em discussão o projeto de lei número 16 de 2020 em discussão. Coloco em votação. Coloco em votação o projeto de lei número 19 de 2020 em votação. Favorável sentado, contrário se levante. Aprovado. Coloco em discussão o projeto de lei número 17 de 2020 em discussão. Coloco em votação o projeto de lei número 17 de 2020 em votação. Favorável sentado, contrário se levante. Aprovado. Solicito à Secretaria da Casa que encaminhe os autógrafos. Sobre a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão. Boa noite a todos. Fique com Deus. Boa noite.